Boa noite, estamos hoje no terceiro dia do nosso propósito, da leitura do livro de João, capítulo 3. Hoje meditaremos sobre ele, aqui na lâmpada para os nossos pés, que é a palavra de Deus. E eu creio que esses dias Deus já deve estar movendo aí tudo ao seu redor, assim como Ele tem movido na minha vida também. E nesse período, quando a gente começa um propósito, quando a gente se dispõe a colocar a nossa vida diante de Deus, as coisas podem até parecer que estão saindo do nosso controle. Que bom, é porque Ele está agindo. Tem coisas que você vai ter a sensação que eu estou perdendo algo muito importante. Se você perder algo nesse período, é porque Deus tem algo melhor para te entregar. E o que o Espírito Santo tem a fazer no nosso coração é começar a nos incomodar acerca daquilo que não é bom, acerca daquilo que não agrada a Ele. E glória a Deus por isso, porque isso é por amor a nós. No capítulo 3 de João, começa falando sobre Nicodemos. Ele estava entre os fariseus e ele era um dos principais dos judeus. Ele era um homem poderoso, naquele lugar. E Nicodemos, ele vai ao encontro de Jesus e ele chama Jesus de mestre. Ou seja, ele reconhece quem Jesus era, a importância que tinha Jesus. E ele reconhece por quê? Porque ele estava vendo os sinais. Mas Nicodemos, ele não chegou até Jesus para pedir nada. Ele não foi lá atrás de um milagre, atrás de uma cura, não. Ele foi conhecer quem era Jesus. Ele queria entender como é que se fazia para chegar no reino dos céus. Ele queria entender a lógica daquilo tudo, Ele queria entender o que Jesus fazia entre nós. E aí ele faz uma pergunta para Jesus, E Jesus responde a ele. Ele pergunta sobre o que era necessário fazer. E Jesus diz: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E perguntou a Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Como porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo? E aqui, o que Jesus está querendo dizer, esse nascer de novo, é o nascer, não é voltar ao ventre, mas é o ter uma nova vida. Não era apenas o conserto, Era realmente decidir viver uma nova vida com Cristo. E aí, como é que isso pode ocorrer? Tendo nós já viemos de uma vida de pecado, uma vida de tantas coisas que desagradam a Deus. E aí é onde entra a palavra de Deus, Quando ele fala que quem não nascer da água e do Espírito. E aí a água, vamos colocar aí a água como a palavra. Porque a partir do momento que a gente começa a entender a palavra, a partir do momento que a gente começa a meditar na palavra, nós vamos sendo transformados. E o Espírito Santo vem enchendo a nossa vida. Enche. E me lembra aquela passagem que diz que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. E quando uma pessoa se alimenta da palavra, quando ela começa a ser liberta pela palavra, quando ela começa a ser preenchida pelo Espírito Santo, ela vai nascer do Espírito, ela vai começar a transbordar e as coisas vão fluir. E aquelas pessoas que chegarem até aquela pessoa que nasceu de novo, ela vai sentir a presença do Deus vivo. Mas se uma pessoa decidir apenas, eu quero buscar a Deus, porque eu quero receber algo de Deus, e não de fato crer em Deus, essa pessoa ela não vai entrar no reino de Deus. Ela não vai entrar, por mais que ela queira, ela não vai entrar. E aqui mais na frente fala sobre a missão do Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a gente pode ver aqui que Deus está muito mais interessado no nosso crer nele
do que em tudo aquilo que ele pode fazer, porque se Deus estalar o dedo, ele pode realizar tudo aquilo que nós queremos, mas primeiro a gente precisa crer nele. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de que não serem arguidas é acusado, as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então o pecado, ele vai nos afastar, ele vai nos manter longe da luz, porque nós não queremos a acusação da luz. Nós não queremos nos sentir acusados por Deus, por aquilo que nós estamos pecando. Porém, essa não é a verdade, não é a vontade nem a verdade de Deus para a nossa vida, não. A vontade de Deus é que a gente venha a ter a vida eterna, é que nós venhamos a andar na luz, que a gente não venha a ter do que se envergonhar. Se nós não tivermos do que se envergonhar, nossa vida vai ser uma vida de abundância, de paz, de felicidade, de alegria. Vão ter momentos ruins, mas ainda assim nós não teremos do que nos acusar. Então a gente vai conseguir ficar em paz, mesmo no meio das coisas ruins. Estão entendendo? E o outro testemunho de João Batista. João estava batizando de um lado e Jesus Cristo estava batizando do outro. E aí começaram a chegar pessoas, discípulos de João, e começaram a querer fazer uma contenda, dizer ali, por que Jesus estava batizando e batizando pessoas, estava mais gente para lá do que para João. E João, ele fala assim, que o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dado. Vós mesmos sois testemunhas de que vos diz, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. E ele fala uma coisa muito interessante, ele diz, o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Então não era nada de João, a glória não era de João, a glória era de Jesus. Quem era o enviado era Jesus, quem faz é Jesus, nós não fazemos nada. Quem vai fazer todas as coisas, quem opera o milagre, quem dá a palavra de vida, quem transborda o Espírito Santo, tudo isso não somos nós. Nós somos pecadores, nós não somos os Messias, nós não somos aqueles que realizamos feitos extraordinários, não. Quem faz tudo isso é Jesus, é Deus, apenas Ele, e a glória é dele, e sempre será para Ele. E no final termina, o Filho em relação ao mundo. Quem todavia lhe aceita o testemunho por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. O Pai ama o Filho, e todas as coisas têm confiado em suas mãos. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanecerá a ira de Deus. E quando eu li isso daqui, eu fiquei pensando, poxa, mas Deus vai permanecer lá a ira dele sobre ele? Sim, vai permanecer. Porque a pessoa não quer crer. A pessoa quer andar de forma como, pela vontade dela, pelo achar que é ela que faz, que ela sabe de tudo. E na verdade ela não sabe nada. E aí tem pessoas que vivem, parece que vivem dando círculo e não sai do lugar. Está vivendo pela própria vontade, não está vivendo pela vontade de Deus. Então, Deus é mau? Não, Deus é bom. Deus é tão bom que Ele tem a sua palavra para trazer libertação para a nossa vida, para que a gente venha a um dia ter a vida eterna ao lado dele. Ele mandou o seu filho, o único filho dele, para morrer, que ele se fez carne para habitar entre nós e morrer pelos nossos pecados. E ainda assim tem gente que tem dificuldade de crer. Como é que eu vou ter dificuldade de crer naquele que doou a sua vida por mim? Então, que essa palavra venha falar contigo, assim como ela falou comigo, e que venha nos abençoar. Esse é o nosso terceiro dia. Vamos aguardar agora o quarto dia do propósito, e eu creio que Deus vai realizar grandes obras em nossa vida nesses 21 dias, e ela está só começando. Fica com Deus, boa noite, que amanhã seja um dia de paz, um dia de alegria em Cristo para todas nós. Amém.